está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está no som do trovão. Tua palavra está no tom da canção. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está na beleza da flor. Tua palavra está na grandeza do amor. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Canto animado, não? É para convidar todo mundo para participar conosco, chamar o povo. Se você está aí do outro lado, puder compartilhar ou fazer uma sala de vídeo, convidar, mandar um zap para os amigos, para que participe também conosco nessa noite. Tá bom? Hoje o assunto é oração, iniciativa de Deus. E nós ouvimos esse canto do nosso cantor, poeta, teólogo, Zé Vicente. Ele apresenta que a palavra de Deus está presente inclusive na ciência, nesse tempo de pandemia, porque não pensarmos que Deus também age. Está presente em todas as circunstâncias da vida e na ciência também, trazendo vida para o povo, trazendo alegria, saúde. Por isso que nossos sistemas políticos, econômicos, sociais devem se preocupar também com o povo como resposta ao Criador. Hoje, então, oração e iniciativa de Deus. Eu convido você para a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dois textos do Evangelho de Mateus que eu trago para iluminar esta nossa conversa. Mateus capítulo 6, versículos de 6 a 9. Então é assim, olha. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai que vê no escondido te dará recompensa. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe o que precisais antes de pedires. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus. E continua a oração do Pai Nosso. Se nós tivermos um interesse de falar muitas palavras, como se isso atingisse mais a Deus, nós estamos vivendo como pagãos, conforme esse texto. Também Mateus 7, de 21
a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu, você, nós somos colocados na parede para analisarmos como está a nossa vida de oração. Ou, melhor ainda, que é o tema de hoje, como estamos deixando Deus orar em nós, agir, movimentar nossa vida. E quando eu respondo com a minha oração, com a minha atitude pessoal ou comunitária, está sendo em que dimensão? Em qual interesse? Podemos viver como pagãos, apesar de termos muitas orações. Há muita oração sem Deus. Esta é a questão. Oração que o centro da oração não é Deus, é a própria pessoa. Ou alguma necessidade que a pessoa tem, mesmo que seja fora dela. Então vamos partir uma conversa que nós, tenho certeza, vamos questionar um pouquinho mais sobre a nossa vida espiritual ou vida de oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você poderá depois também assistir novamente ou passar esse vídeo de hoje para outras pessoas, porque fica gravado no nosso Facebook. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela responde o que é oração. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio das alegrias. Um impulso do coração. Em primeiro lugar, ela não fala isso, mas é o impulso do coração de Deus. Depois também o impulso do coração humano. Não se esqueça que você pode mandar perguntas, fazer algum comentário, se tiver algum interesse de manifestar alguma opinião, então faça isso também. Nós vamos aqui, se não respondermos hoje, podemos responder semana que vem, né? Quem sabe, tá bom? Então faça a sua pergunta assim. Vamos começar aqui. Eu trago aqui uma reflexão muito bonita, foi até inclusive segunda-feira agora, um grupo de padres, nós nos reunimos, apesar do isolamento social, mas um grupo pequeno, um distante do outro, com todos os cuidados, para rezarmos juntos. E trabalhamos o texto em nossa vida do livro Mística e Espiritualidade, do Frei Beto e Leonardo Boff, no capítulo que fala sobre amor e justiça como fruto da oração, que o Frei Beto escreve nesse livro. Então o livro é Mística e Espiritualidade, Frei Beto e Leonardo Boff. Vale a pena ter esse livro, ler esse livro, vale a pena. Olha só para onde que vai o caminho, o assunto que eles tratam. Vivemos no mundo da eficácia. Temos que ser eficazes em tudo. Tem que estar tudo certinho, tudo pronto, tudo organizado, tudo encaixado nas minhas ideias, nas minhas necessidades. Temos dificuldade de rezar por causa disso, porque somos ocupados no que vai render algum fruto imediato. Eu faço qualquer coisa, ou vivo qualquer coisa, eu quero o resultado imediato daquilo. Quero que dê fruto. Então a oração também entra nesse contexto, como se fosse uma barganha, uma comercialização, ou até mesmo eu rezando, eu orando, eu vou ganhar alguma coisa. Que proveito isso terá para a minha vida? Na vida espiritual também eu corro risco de qualquer tipo de espiritualidade que eu assuma, algum modo, algum estilo,
eu posso pensar, talvez até inconscientemente, o que eu ganho com isso? Que benefício vai trazer para mim se eu tiver esse tipo de espiritualidade? Se eu fizer essas minhas ações de oração, de reflexão, o que eu ganho com isso? Espiritualidade do negócio, entre aspas, da compensação. Venha participar na comunidade que você vai ser curado. Venha que você vai sair das suas tristezas, das suas angústias. É verdade que a vida em comunidade nos ajuda muito em sair do nosso egoísmo, individualismo, nosso fechamento. Mas quando começa a ter uma promessa, venha aqui participar na comunidade, venha participar do meu grupo, que você vai se encontrar, você vai encontrar Deus, você vai ser curado das suas doenças, das suas angústias. Vejam, o interesse então de participar na comunidade não é pela comunidade e por Deus, é para você ser beneficiado. É o perigo. Não é nosso modelo espiritual, nossa visão de espiritualidade que deve prevalecer, e sim a de Jesus de Nazaré. Então não é a minha necessidade, o meu modo de pensar, mas onde está o meu interesse de encontrar na pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como ele viveu, por que ele viveu, com quem ele viveu, para que ele viveu. A espiritualidade de Jesus de Nazaré, a convivência dele com as pessoas, com as situações, com as circunstâncias, indo até a morte, e tendo paciência com o seu grupo de discípulos, e amando, perdoando, cuidando dos pobres, dos enfermos, etc. Olhando até mesmo a maneira que ele viveu com um sistema político e econômico que não estava conforme a vontade do Pai, como que ele reagiu diante de tudo isso? Então não é o meu modelo espiritual que tem que prevalecer, mas é o modelo de Jesus Cristo. O contrário do medo não é a coragem, é a fé. Preste atenção. Então, eu tenho medo. O contrário disso é fé. Pela fé, naquilo que eu sou iluminado pela palavra, pela presença, pela ação de Deus, eu vou reagir pela fé, diante das circunstâncias da vida e até mesmo dos meus emocionais, das minhas angústias, das minhas carências. Como que eu vivo isso? É pela fé. Não é só por coragem. Às vezes eu tenho coragem e começo a agir de modo até desorientado. Porque, eu quero, faço, posso. Onde está a consciência moral e a relação com o Criador, com Deus, o nosso Senhor. A paz interior é fruto de uma espiritualidade evangélica, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. A paz do cristão não se faz de muros ou de ausências de conflitos, mas de absoluta segurança de que Deus é o Senhor da sua vida. O destemor suscita a atitude profética. Entende? Então, conflitos todos temos, pessoalmente, no interior, mas também na convivência, família, sociedade, igreja, etc. No entanto, como coloco o Senhor no centro? Os conflitos existem, as angústias existem, mas como eu coloco o Senhor no centro? Então a vida espiritual me faz necessariamente colocar o Senhor no centro da vida e da convivência, claro. Nele vivemos, nos movemos e existimos, segundo Atos 17, 28. Ou seja, estamos banhados da presença divina. Essa é a convicção que Atos dos Apóstolos apresenta para nós e que nós, como cristãos, não somente como cristãos, mas como pessoa humana, devemos ter confiança no Criador. No caso aqui, no Deus de Jesus Cristo. A realidade, o que é real em nossa vida, vai além do que nós mediatizamos agora. O que eu penso, o que eu faço, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu acho. Vai além disso. A realidade, então, quando se tem uma vida espiritual profunda, é envolvida pelo silêncio. E esse silêncio, diante do real,
que nós não temos familiaridade, nós não estamos acostumados, nós como ocidentais que somos, nós não estamos acostumados com o silêncio, com a concentração, com a contemplação. E daí, não nos tornando contemplativos, e contemplação não é ficar rezando o dia inteiro, mas é perceber a presença e a ação de Deus nas coisas, nas pessoas e na própria vida. Porque não fazemos silêncio, porque não temos um espírito contemplativo nessa dificuldade, daí a gente fica olhando somente o que nós percebemos e não vamos além. Então aí é um toque bonito sobre espiritualidade, sobre oração. Santo Tomás diz assim: quanto mais vou ao encontro de mim mesmo, mais descubro em mim um outro que não sou eu, e no entanto é o fundamento do meu existir. Daí o Frei Beto fala assim: é por isso que eu deixo muitas vezes de orar, de rezar. Por quê? Porque se eu começo a rezar de verdade, eu encontro comigo mesmo e com o meu Criador. Mas você quer encontrar-se consigo mesmo? Hoje temos a Santa Catarina de Sena, e ela escreve, ela não escreve na verdade, ela é semi-analfabeta. Ela dita e tem um beato que escreve, ela é doutora da igreja, e uma das coisas que ela fala, afirma, é que para nós conhecermos bem a Deus, temos que conhecer a nós mesmos, um autoconhecimento. E São Tomás de Aquino afirma isso nessa frase. Então nós deixamos muitas vezes de orar porque nós não queremos encontrar conosco mesmo. Porque a minha identidade, ela existe e Deus também, mas eu quero ter um confronto com a minha identidade, com a pessoa que sou, a minha realidade e no que eu devo ser e com a realidade de Deus. Encontro então o meu eu na oração, no silêncio. Ficamos cheios dos discursos sobre Deus, falamos tanto de Deus, sabemos falar de Deus, sabemos falar sobre Deus e até falar com Deus. Eu falo com Deus. Oh Deus, por favor, me ajude. Oh Deus, você está vendo que eu sou pecador, me perdoe. Falar com Deus. Mas somos analfabetos quando se trata de deixar Deus falar em nós. Aqui já entra o nosso tema de hoje. A minha oração é uma atitude de escuta ou de fala. Bom, o diálogo é isso, né? Uma pessoa fala, outra escuta. Depois o que escutou pode falar para o outro que falou escutar. Diálogo. Duas pessoas livres que se amam, que têm uma amizade, no caso aqui, com Deus, e reconhecer a amizade de Deus para comigo. Mas a oração é fruto de um escutar. Tem uma frase que eu carrego de um retiro, e eu coloquei na capela do Santíssimo da paróquia São Francisco de Assis, lá em Jacareí, naquele tempo, e carrego até hoje. Eu nem sei de quem é essa frase, mas foi de um retiro de, se for olhar, estou aqui há 5 anos, 10, 25 anos atrás, mais ou menos, faz tempo. Olha a frase: muitos falam de Deus, alguns falam com Deus, e poucos deixam Deus falar com eles. Deu para entender? Vou repetir. Muitos falam de Deus, alguns falam com Deus e poucos deixam Deus falar com eles. Quando nós ouvimos Deus, cria uma relação de amor, uma explosão de alegria, de serenidade e de ousadia profética ao mesmo tempo. É impossível eu escutar Deus e ficar acomodado. É impossível eu ouvir o que Deus tem a dizer no amor, na ternura, e eu ficar indiferente ao amor aos outros. É porque não quero amar muitas vezes ao outro, quero ficar preso em mim mesmo, amar a mim mesmo apenas
Não no sentido de não se amar, no sentido de desprezo de si, mas olhar no sentido de colocar o eu, não o meu eu, o eu no centro, mas Deus no centro, a realidade divina. Então o segredo aqui é deixar Deus falar conosco. A oração, em primeiro lugar, é iniciativa de Deus, é graça dele, ação do Espírito. Mas eu preciso também estar aberto. Depois, na conclusão, e estou quase terminando essa parte, as perguntas que surgirem, por favor, comece a perguntar aí. Daqui um minutinho já começamos a responder, se tiver pergunta. Depois vamos ver o Catecismo da Igreja Católica, que apresenta profundamente sobre isso, porque nós temos como fundamento o Catecismo da Igreja Católica. O que significa Deus falar em nós? Frei Beto pergunta, no livro Mística e Espiritualidade. O que significa Deus falar em nós? Quando a iniciativa cabe a nós, pragmáticos, ocidentais, cheios de espiritualidade de resultado, é fácil. Então, eu estou aqui, Deus está falando comigo. Quando invertemos o processo e o sujeito da oração é a Trindade, nossa cabeça embanana. Então, vamos prestar bem atenção nisso e termos convicção. A oração é, em primeiro lugar, iniciativa, desejo de Deus Trindade, das três pessoas. Santa Catarina de Sena, no seu livro Diálogo, apresenta isso, sabe? Que a relação com Deus é uma relação pessoal, com cada pessoa da Trindade. É uma dimensão trinitária, mas também pessoal. Aqui o Frei Beto apresenta isso. A Trindade é sujeito, centro da oração. Então não é a minha vida o centro. Não é o que eu sou, o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que eu faço. Mas, em primeiro lugar, repito, a iniciativa é de Deus para que Ele manifeste e entre em comunhão conosco. Quando falarmos do Catecismo da Igreja Católica, vamos ver, Deus tem sede de nós. Então, é uma síntese do capítulo sobre amor e justiça, Frei Beto, tá bom? As perguntas, então, temos aqui, vamos ver se tem pergunta. Muito obrigado. A Edna, Edna, que bom que você está também conosco, deve ter muita gente. Quantas pessoas mais ou menos estão acessando hoje? 32. 32 pessoas, pergunta 32 acessos, né? Então pode multiplicar aí por 2, 3 ou até 4 cada um. Mas não importa a quantidade, a qualidade da nossa conversa aqui. Depois, repito, podemos acessar o vídeo que fica salvo no Facebook. Quando estamos orando ao atravessar o vale da sombra da morte, é o Salmo 22, né, Edna? Orando quando estamos na calmaria, podemos ser transparentes com o Senhor, mostrando nossa tristeza, nossa braveza, nossa alegria, nossa frustração, nossa gratidão. É uma pergunta, né? Desculpa, eu ouvi interrogação no final aqui. Então, podemos ver, podemos perceber Deus. Na verdade, Edna e todos que estão me ouvindo, a relação com Deus, como eu já disse, é de amizade. Amigo que é amigo de verdade fala o que pensa, mas não fala só porque pensa, mas por amor ao outro, por causa do outro, numa relação recíproca. Então, pensemos com Deus. Deus é uma pessoa, Deus não é uma ideia, Deus não é um mito, Deus não é uma necessidade humana. Isso os gregos falaram muito, né? Por isso tem a mitologia grega, onde até criava-se, conforme a necessidade humana, criava-se um Deus, um mito, para que respondesse à sua necessidade, respondesse às suas carências, aos seus questionamentos, suas indagações. Mas o Deus revelado por Jesus Cristo é um Deus pessoal, de uma relação pessoal. Tanto que Jesus, que é Deus, a segunda pessoa da Trindade, viveu intensamente a relação com as pessoas. Mas não era o Deus
impositivo, mas um Deus de relação. Vamos abrir um parênteses aqui. Assim também deveria ser, por exemplo, o casamento ou nossas relações fraternas. Não deve ser por causa simplesmente de eu estar com a pessoa, mas por causa da pessoa, de liberdade, de reciprocidade, de amor, de ternura e de sinceridade ao mesmo tempo. Então, essa pergunta quando está tudo meio bravo, tá acontecendo o vale da sombra da morte, tá passando por crises, eu busco Deus. Eu posso buscar Deus quando estou em dificuldade? Posso. Claro que posso. Deus me ama naquilo que eu estou vivendo. Posso buscar Deus quando está numa festa, numa alegria? Posso. Agora o ideal é deixar ser encontrado por Deus em toda situação da vida. A oração que eu pratico, devo praticar diariamente, é uma resposta minha, uma abertura. Mas vamos ter certeza de uma coisa. Talvez você já tenha passado por isso alguma vez. Às vezes a situação não está boa. Ou você se sente perdido. Ou sem saída. Não é que Deus naquela ocasião se manifesta com a sua graça e você começa a ter luzes novas? Eu mesmo já tive experiência de amanhecer, acordar um dia meio assim, mais para lá do que para cá, e daí de manhã eu falo, Deus, é o seguinte, eu não posso ficar o dia inteiro assim não. O jeito que eu acordei aqui, se eu ficasse o dia inteiro, eu vou ficar mal demais. Me ajude. Então nós temos que ter a atitude de pedido, pedir a graça. Porque quando eu peço a graça, tem duas coisas boas que acontecem. Primeiro, eu me faço necessitado. Com isso eu me abro para aquilo que estou pedindo. A oração do pedido é justamente isso. E a segunda coisa, Deus encontra o espaço aberto e Ele age, como age sempre, mas encontrando o espaço aberto, o coração aberto, a vida aberta, a disponibilidade. Como dizia aquela hora, a oração então ela é uma percepção do movimento de Deus no movimento da minha própria vida. Isso leva a discernimento. Não sei se eu respondi, Edna, muito obrigado pela sua participação, mas nós podemos e devemos mostrar o que somos. Agora, se eu estou mostrando só tristeza, só braveza, só frustração, peraí, estou sendo pessimista demais. E se eu estou olhando só alegria, só coisa boa, só gratidão, peraí, eu não estou sendo tão realista. Então eu tenho que estar livre. A liberdade é o que mais marca a relação entre Deus e suas criaturas. Deus é livre. E nós, quanto mais livres sermos, melhor vamos ouvir Deus e querer relacionar com Ele, como também entre as pessoas. A liberdade, a simplicidade. O Papa Francisco falou isso hoje na homilia na Casa Santa Marta. De que nós temos que ter simplicidade. Abertura para Deus e simplicidade como uma criança. Então, é um convite para nós. Se a palavra de Deus, a Edna também pergunta, se a palavra de Deus é uma forma de orar, silenciar o coração após a leitura é bom exercício orante? Olha só, Edna, se formos falar sobre a leitura orante da Bíblia, a Lécio Divina, nós vamos longe. Você sabe que depois desse tema de hoje, eu estou pensando agora tratar mais sobre oração do que do credo. Eu quero trabalhar a semana que vem sobre mística e espiritualidade. Tem coisa boa sobre isso. Em meia hora, claro, não dá para trabalhar tanto assunto, mas pelo menos dá para despertar o interesse de busca, né? Então, é isso mesmo, olha, o silenciar não é apenas a ausência de barulho, mas é o vazio. Vazio no sentido de esvaziar-me a mim mesmo para encontrar o todo, o tudo. Deus agiu assim, esvaziou-se a si mesmo para vir de encontro da humanidade, aniquilou-se, é a palavra que a Bíblia traz para nós. Tá bom? Então semana que vem, mística e espiritualidade, vamos trabalhar esse assunto. Muito obrigado, Edna, obrigado a todos que estão aí nos
ouvindo e assistindo nossa conversa. Eu trago aqui para encerrar nossa conversa, como conclusão, alguns textos do Catecismo da Igreja Católica. Tem mais uma pergunta? Não, são pessoas, nossa, quantas pessoas, olha só, não vou nem falar, senão vai gastar uns 2 minutinhos. É um povo bacana participando conosco aqui, muito bacana mesmo. E compartilhe depois esse vídeo para quem você desejar. O Catecismo da Igreja Católica, nos números de 2559 a 2565, fala sobre a oração como dom de Deus. Dom de Deus é o assunto aqui, né? Iniciativa de Deus. A oração, o número 2559, a oração é a elevação da alma para Deus ou o pedido feito a Deus de bens convenientes. De onde é que falamos a orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? É um chacoalhão, né? Para nós. É o meu orgulho que está ali ou é a humildade que se apresenta? Aquele que se humilha é que é elevado. A humildade é o fundamento da oração. Não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Nós devemos mendigar Deus. E Deus também fica mendigando a nossa vida. 25:60. Se conhecesses o dom de Deus, né, falando lá para a samaritana no poço de Jacó, se conhecesse o dom de Deus. A maravilha da oração revela-se precisamente à beira dos poços, aonde vamos buscar a nossa água. Aí é que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Ele antecipa-se a procurar-nos e é Ele que nos pede de beber. Jesus tem sede e o seu pedido brota das profundezas de Deus que nos deseja. A oração, saibamo-la ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. Bonito isso, né? Porque a Catecismo fala, Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. 25:61. Tu és que lhes terias pedido a ele e ele te daria água viva. João 4:10. Paradoxalmente, a nossa oração de súplica é uma resposta. Quando nós suplicamos a Deus, é uma resposta de confiança, de fé, de adesão. Resposta ao lamento do Deus vivo. Abandonou-me a mim, nascente de águas vivas, e foi escavar cisternas fendidas. Jeremias 2:13. Leia na sua casa, Jeremias 2:13. Você me deixou e foi cavar cisternas com águas fedidas. Resposta de fé à promessa gratuita da salvação. Resposta de amor à sede do Filho único. E a oração como aliança. Não vou ler, claro, mas de 2562 a 2564, leia lá. Aliança, relação entre Deus e o ser humano. O 64, final 64, diz assim: é a ação de Deus e do homem. Jorra do Espírito Santo e de nós, toda orientada para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem. E por fim, esta comunhão de vida é sempre possível porque pelo batismo que nós recebemos, nós nos tornamos um com Cristo. Então a oração como comunhão de vida, relação entre duas pessoas e de Deus com o seu povo. A oração é cristã na medida em que for comunhão com Cristo, dilatando-se na igreja que é o seu corpo. Então, aqui a oração envolveu até a igreja, né? O corpo de Cristo. Teríamos tanta coisa para falar, e eu convido você para ler em sua casa. Veja no Facebook, eu postei uma oração de Santa Catarina de Sena. Ela viu, ouviu
e uma relação bonita com a Santíssima Trindade. Acesse o Facebook e reze esse texto que Catarina de Sena, uma mulher que com 33 anos faleceu, viveu semi-analfabeta e soube estar ao lado de Cristo e da Igreja também, na defesa do Papa, da Igreja, na sua limitação humana, mas percebendo a realidade da Igreja enquanto também mistério. Tá bom? Então, um questionamento que nós podemos ter: se eu estou em oração com Deus, eu vou ter uma boa convivência com os outros. Porque São Francisco de Assis era pobre, não porque não tinha dinheiro, mas porque era livre diante dos outros e de Deus, e da sua própria vida. Que Deus nos ajude e conto com você semana que vem, 8 da noite, aqui sobre mística e espiritualidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e que esta bênção permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado por você estar aí do outro lado da câmera. Muita paz, um abraço fraterno, virtual por enquanto.